E aí pessoal, como é que vocês estão? Vamos para a aula da semana, que é uma continuação do que nós vimos na semana passada, né? Nós começamos a analisar dilatação dos sólidos e hoje a gente vai estudar um pouquinho de dilatação dos líquidos. A gente vai ver que vai ter algumas questões aí importantes para a gente já avaliar, né, quando a gente fala em dilatação dos líquidos. Porque como eu comentei na aula passada, né, quando a gente fala em dilatação de líquidos, esse líquido ele sempre precisa estar sobre um recipiente, né, e esse recipiente muitas vezes é um sólido, precisa ser necessariamente um sólido para a gente observar, né, para a gente comportar esse líquido. Então quando a gente vai esquentar algum líquido, né, dilatar ele, e essas questões aí que envolvem o recipiente também serão importantes para a gente. Então hoje a gente vai aprender como é que é a formalização disso aí, né? Vamos compreender através de exercícios como é que a gente aborda esse tema, né? E depois no final da aula a gente ainda vai estudar um pouquinho sobre mudanças de fase, né? A gente sabe que existem as fases da matéria, que os materiais eles têm os três principais momentos em que ele tem a sua aglutinação dessas partículas, né? Ele pode estar aglutinada com pouca vibração, aí esse sistema consegue formar cristais, né? Que são os sólidos. Depois a gente pode ter um material com uma certa viscosidade, por causa que o grau de agitação das moléculas já vai quebrar algumas ligações químicas, né? Que vai estar no estado líquido. E depois quando esse sistema, quando ele tem alta agitação térmica, né? O grau de agitação muito alto, daí então as ligações químicas são bem danificadas, são quebradas quase que totalmente, e a gente tem um sistema então que tem um livre caminho médio muito grande, que é o sistema gasoso, certo? Então a gente vai observar como é que são feitas essas trocas, essas mudanças de fase, né? Dentro dessas fases que a gente está observando. Na semana que vem a gente vai dar um fechamento para tudo isso, né? A gente vai estudar um pouquinho de equilíbrio térmico com mudança de fase, né? E a gente vai estudar mais alguns aspectos com relação à dilatação que são importantes aí, algumas questões mais teóricas desse campo aí, beleza? Porque a gente, como vocês sabem, né, já foi avisado lá nos grupos, a gente está próximo da nossa avaliação, então é importante que vocês estejam ligados, né, e façam, além das atividades, os exercícios complementares, né? Como eu sempre comento, estudar física é treinar. O treinamento ele é importante, a gente precisa exercitar para que a gente compreenda melhor os conceitos e consiga resolver com mais facilidade os exercícios. Bom, gente, então, seguindo, né, fazer uma breve revisão do que nós vimos na aula passada. Se vocês lembrarem, a gente estava falando sobre dilatações sólidas, né, e a gente estudou a dilatação de três formas, né? Nós tínhamos a dilatação linear, certo? Que é aquela dilatação que acontece em uma dimensão, certo? Quando a gente observa a dilatação do comprimento de um sistema, então você tem um sistema aqui, ele pode ser aquecido e aumentar o seu tamanho, onde essa relação aqui seria a variação de comprimento desse material, né? O ΔL, ele tinha um L0 e também dentro desse problema que nós estamos abordando aqui, houve uma variação de temperatura, né? O que a gente observava que era importante para essa análise, né? O coeficiente de dilatação, né? O coeficiente de dilatação tem um papel fundamental nesse nosso análise desse parâmetro do nosso problema aqui. E a gente observou que para fazer essa análise da variação de comprimento, eu precisava do comprimento inicial, do coeficiente e da variação de temperatura, certo? Então, a nossa aula passada foi basicamente avaliando sistemas que tinham dilatação, onde a gente avaliava esses parâmetros que eu estou destacando aqui. Além da dilatação linear, a gente viu que nós tínhamos também uma dilatação superficial, né? A dilatação em termos de superfície, que é a chamada dilatação em duas dimensões, né? Então a gente tem um sistema lá onde a gente vai avaliar o seu comprimento, né? E a sua largura, por exemplo, certo? E aí a gente observa que quando existe uma variação de temperatura, nós teremos então uma variação de área, né? A área desse sistema ela vai aumentar devido a essa variação de temperatura. A constante que estaria envolvida aqui nessa situação é a constante beta, né? Que é a constante de dilatação superficial, beleza? Então a gente viu que este beta ele é
um parâmetro de multiplicação de 2 vezes o alfa, né? Eu comentei com vocês que o alfa é a constante que a gente geralmente encontra na internet, que a gente geralmente observa, né? E aí obter o beta ou o gama, que é da dilatação volumétrica, é uma relação de multiplicação, né? De termos. Então, quando a gente ia fazer a análise da variação de superfície, né? A gente levava em conta a superfície inicial, o beta e a variação de temperatura, né? Lembrando que essas constantes aqui, tanto o alfa, como o beta, como o gama, né? Elas têm unidade de graus Celsius na -1, certo? Beleza? E aí vem toda aquela questão que eu comentei com você sobre análise dimensional, que é sempre importante a gente fazer para não confundir as coisas, beleza? Por último, nós vimos a dilatação volumétrica, certo? A dilatação volumétrica, que é a dilatação real, que é a dilatação em 3 dimensões, né? Onde nós analisamos a dilatação de um sistema a partir das suas 3 dimensões, né? As 3 dimensões que a gente avalia esses parâmetros, né? Então aqui, se eu tinha um sistema com um volume inicial, esse volume ele pode ser aumentado com uma variação de temperatura, né? E aí a gente vai ter esse delta V envolvido, né? Sendo uma constante gama agora, né? Esse gama é 3 vezes o valor de alfa, certo? Então a gente analisa os nossos sistemas, né? E uma equação muito parecida nós ficamos com um ΔV, que é igual a um V0 vezes um gama vezes uma variação de temperatura, certo? Então todas essas equações, né, e as maneiras como nós podemos abordar os problemas foram tratados na última aula, né? Vocês fizeram atividades, eu indiquei algumas atividades complementares inclusive para vocês, certo? Então é importante que a gente consiga fazer esse trabalho agora, né, de verificar como é que fica a dilatação nos líquidos, né? Então, o que a gente vai estudar agora? Então, a gente vai estudar a dilatação no líquido, e aí vem a questão, né? Sabemos que um líquido não possui uma forma própria e que se adota a forma de um recipiente ao qual o mesmo está contido. Assim, sempre teremos a dilatação do líquido associada à dilatação do sólido. Então, eu vou esquentar um líquido, né? Eu vou esquentar água, eu coloco a água numa jarra, coloco ela numa chaleira, né? E quando a gente esquenta o sistema, eu estou dilatando o sólido e estou dilatando o líquido que está lá dentro. Perfeito? Então, isso aí é importante para a gente fazer análise. A gente vai ter que, muitas vezes, a dilatação que a gente observa, dentro dela está enrustida também a dilatação do recipiente, certo? Então, aquela dilatação que a gente observa nem sempre é a dilatação real. É isso que a gente vai tratar, tá? Então, olha só, percebam. Eu tenho um sistema que contém água aqui inteiro, perfeito? Eu tenho uma variação de temperatura, onde a temperatura final é maior que a inicial. A gente tem que observa que tanto o recipiente como o líquido eles dilatam, mas a gente vê um pouquinho desse líquido escorrendo, né? E essa dilatação que a gente verifica escorrendo é o que nós chamamos de dilatação aparente do meu líquido, né? O mesmo acontece se a gente tivesse uma temperatura menor, ó. A variação foi a gente diminuiu a temperatura do sistema, a gente observa o sistema contraindo, né? E eu verifico, visualizando, né, que a dilatação aparente do meu sistema, do líquido, ela é maior que a do recipiente, né? Parece que o líquido ele contraiu mais. Só que a gente nunca pode esquecer que o recipiente também contraiu. Para nossas contas ficarem refletirem a realidade, a gente precisa considerar as duas dilatações, a dilatação do recipiente e a dilatação do líquido, certo? Então, a partir disso, né, uma questão que é importante, que é a dilatação em líquidos. A dilatação em líquidos, ela é sempre volumétrica. Tá? Então, a gente vai sempre pegar os valores de gama, vai ter um gama envolvido no sistema, né? E a gente sabe que para avaliar a variação de volume é V0 vezes gama vezes uma variação de temperatura, né? Só que essa equaçãozinha aqui a gente vai ter que quebrar ela em algumas partes. Por que a gente vai quebrar ela? Porque a gente vai ter vários tipos de dilatação aqui. Então olha só, aqui tem alguns valores de gamas, né? Que na aula passada eu passei uma tabela com os gamas de sólidos, né? Então aqui nós temos alguns gamas na verdade deu os alfas, né? Os alfas dos sólidos, né? Que a gente obtinha o beta e o gama a partir das multiplicações, 2 vezes ou 3 vezes. E agora, como a gente vai trabalhar com líquidos, eu vou pegar
sistemas que são líquidos a temperatura ambiente, né? Acetona, gasolina, né? Etc. Então esses materiais aqui eles possuem os gamas que já são dados, então aqui não precisa multiplicar por 3, por nada, né? Porque eu já estou dando o gama para vocês. E aí o que acontece, gente? Quando a gente vai dilatar o líquido, a gente tem que tomar cuidado porque nós teremos então a dilatação real desse líquido, né? Que é a dilatação que realmente acontece. Então agora a gente vai ter que introduzir esses valores subscritos aqui, ó, essas nomenclaturas subscritas, para a gente distinguir o que é real do que é do recipiente, porque o volume do recipiente também irá dilatar. E também tem a dilatação que nós observamos, né? Porque muitas vezes eu não tenho a variação da dilatação real, eu tenho apenas o valor da dilatação do recipiente e do que eu vejo, certo? Então a gente precisa tomar esse cuidado na dilatação dos líquidos, né? Eu, na verdade, ao invés de ter uma equação, eu vou ter 3 equações. Uma para a dilatação real desse líquido, outra para a dilatação do recipiente e outra para a dilatação que a gente enxerga, que é a dilatação aparente. Porque a dilatação real a gente não vai verificar na sua plenitude, porque nela, dentro dela, vai estar ali a dilatação do recipiente também, tá? Bom, também a gente pode observar, olha só, que a dilatação real do líquido ela vai ser uma relação da dilatação aparente, que a gente visualiza, mais a dilatação do recipiente, certo? Beleza? Então, porque olha só, o recipiente dilata, mas o sistema também líquido também dilata. Beleza? Se eles dilatam iguais, a gente não verifica nenhuma dilatação. Mas como geralmente os líquidos eles têm uma possibilidade de dilatação maior do que os sólidos, né? Então a gente geralmente verifica essa dilatação. E aí que entra aquele ΔVAP, né? O ΔVAP é a dilatação aparente desses líquidos. Perfeito, gente? E também esses gamas eles podem se relacionar dessa forma. Aqui, olha só, vejam. A dilatação aparente é a dilatação real menos a dilatação recipiente. Porque muitas vezes a gente pega aqui, ó, o valor da dilatação do líquido, que é real, certo? A gente tem a dilatação do recipiente, que é um sistema sólido. A gente tem a tabela da aula passada, né? Então, a partir disso, nós podemos descobrir qual é a dilatação aparente, que é a dilatação que a gente verifica, certo? E que vai ser o número entre a dilatação real e a dilatação aparente. E a dilatação do recipiente, certo? Beleza, galera? Então, olha só. Tendo de posse esses cuidados, a maneira como a gente vai resolver os exercícios é muito próxima e muito parecida com o que a gente resolveu da aula passada. Os exercícios envolvendo sistemas sólidos, né? Então, vamos lá, olha só. Nós temos um balde de cobre de 2.800 centímetros cúbicos. Então vamos desenhar aqui um balde de cobre. Temos um balde de cobre. Opa, tá difícil aqui, né? Vamos fazer essa partezinha aqui, tentar desenhar mais retinha, né? Então nós temos um balde de cobre aqui. E ele tá cheio de água. Vamos botar em azul aqui, ó. Tá em azul. Cheio de água. Perfeito? O conjunto é aquecido em 40 graus, então nós temos uma variação de temperatura aqui, gente. Eu não vou botar nessa cor aqui, que essa cor é muito clarinha, né? Vamos botar em preto aqui. Nós temos então um delta de temperatura de 40 graus, certo? Nós temos o volume inicial. Como o balde está completamente cheio, nós temos que o volume inicial do recipiente é esses 2.800 centímetros, 28.000 centímetros cúbicos, né? 28.000 centímetros cúbicos. E nós temos que o volume inicial do sistema real, né, é também os 28.000 centímetros cúbicos. Perfeito? Ele pergunta assim, ó, quanto de água irá transbordar do balde? Essa é a pergunta que ele faz, beleza? Eu vou dizer para vocês que o volume aparente também é o volume que a gente está enxergando ali, que são os 28.000 centímetros cúbicos, né? Então, percebam que da situação inicial, os volumes são todos iguais. Perfeito? O que a gente tem? A gente precisa do gama do cobre e a gente precisa do gama da água. Perfeito? Só que para calcular quanto de água irá transbordar, a gente precisaria do gama aparente. E este valor
nós não temos. Os outros valores a gente vai nas tabelas e encontra, né? O gama da água, por exemplo, aqui, ó, tá aqui, ó, é 1.3 vezes 10 a menos 4. 1,3 vezes 10 a menos 4 graus Celsius na menos 1, certo? O gama do cobre, eu vou ter que consultar minha tabela, da aula passada, para descobrir esse valor. É isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá, olha só. Então eu fui aqui, consultei meu material, pessoal, e aí eu encontrei um valor de 17 vezes 10 na menos 6. Então veja assim, ó, que a água dilata muito mais que o cobre, né? Tem um coeficiente de dilatação maior, que é vezes 10 a menos 4, esse aqui é vezes 10 a menos 6, tem um número muito menor aqui, né? E aí o que a gente precisa? A gente precisa do gama P, porque o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir quanto de água aparente eu vou verificar, porque é aparente, né? O que eu estou verificando, o que eu estou observando, vai transbordar. É isso que eu quero, né? Então olha só, vamos lá. O gama aparente, ele é o gama real menos o gama do recipiente, né? Isso aqui eu mostrei para vocês na figura anterior aqui, olha só. Ó, gama real menos gama do recipiente. Então, o meu gama AP ele vai ser os 1.3 vezes 10 na menos 4, vezes 10 na menos 4, menos os 17 vezes 10 na menos... Ah, aqui não é 17 não, gente. Porque isso aqui é o alfa, né? Eu peguei o alfa do cobre para pegar o gama dele, tá? Para pegar o gama, esse aqui é o alfa. Opa! Eita, não tô conseguindo apagar nada aqui. Então, esse aqui é o alfa, tá? Então, olha só, gente. O alfa, eu não sei porque que ele não tá arriscando aqui, olha só. O alfa era um bug, tá? Era um bug, gente. Então, olha só, esse aqui é o alfa, risca aqui. Então, olha só, para conseguir o gama, eu tenho que multiplicar por 3. Então eu vou pegar esse 17 aqui vezes 10 na menos 6, 17 vezes expoente na menos 6, e multiplicar por 3, isso aqui dá 51 vezes 10 na menos 6. 51 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Beleza. Então aqui menos 51 vezes 10 na menos 6. Beleza. Então qual é o meu gama aparente? Meu gama aparente vai ser 1.3 expoente na menos 4 menos 51 expoente na menos 6. Isso aqui dá 79 vezes 10 na menos 6. 79 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Certo? Então, este é o valor que eu tenho aqui. Vou até dar uma conferida. 1.3 expoente na menos 4 menos 51 expoente na menos 6. Então, isso aqui é isso aí mesmo. 79 vezes 10 na menos 6. Então, agora, pessoal, eu vou ver quanto de volume de água vai escorrer pelo balde quando eu variar essa temperatura. Nós temos 28 mil centímetros cúbicos vezes 79 vezes 10 na menos 6 vezes os 40 graus que está da variação de temperatura. Então qual é o meu ΔV? Meu ΔV vai ser os 28.123 vezes 79 expoente na menos 6 vezes 40. Então isso aqui é 88,48 centímetros cúbicos que irão escorrer pelo meu balde. Isso aqui então é a dilatação que eu vejo, né? Então se está completamente cheio de água, quando eu variar a temperatura em 40 graus, 88,48 centímetros cúbicos irão escorrer do balde. Perfeito? Viram como é que é? Esse é o detalhe, tá? Os detalhes que a gente precisa tomar conta. Esse exercício aqui já fala o seguinte, ó, uma xícara de alumínio com volume de 100 centímetros cúbicos. Então nós temos uma xícara de alumínio aqui, vou tentar desenhar uma xícara. Esta é a minha xícara, né? Olha só que bonita xícara que o professor está desenhando aqui, tentando fazer de uma forma bonita. Está cheia de glicerina. Uma xícara de alumínio, então está cheia de glicerina. Vou botar glicerina em vermelho aqui, tá? A 22 graus. Que volume de glicerina é derramado se a temperatura da glicerina e da xícara aumenta para 28 graus? Então a temperatura inicial é 22 graus Celsius, a temperatura final
é 28 graus Celsius. A gente verifica que não é uma temperatura muito diferente, né? O coeficiente de dilatação volumétrica do real da glicerina, né? Ele é 5,1 vezes 10 na menos 4 graus Celsius. E o alfa, né, do alumínio, que eu vou pegar lá na minha tabelinha da aula passada, a gente vai ter que procurar agora aqui. Deixa eu ver, só vou colocar aqui o volume inicial, que é o volume inicial real, que é igual também ao volume inicial do recipiente. Isso aqui tudo é igual a 100 centímetros cúbicos. Perfeito? Então ele quer saber quanto de glicerina aparente vai vazar, certo? Para isso eu preciso do gama AP. Perfeito? Certo? Então o gama aqui, ó, o gama real e do recipiente são valores que eu tenho porque eu pego em tabela. Perfeito? Então vamos lá, vamos procurar esse alfa agora, transformar para gama para a gente poder fazer esse exercício aqui também. Então, gente, olha só, fui ali na tabelinha, procurei, achei o gama do alumínio, o alfa do alumínio, 24 vezes 10 na menos 6. 24 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Certo? O que eu preciso? Preciso pegar esse cara aqui, multiplicar por 3 para achar o gama dele, né? Então, quanto é que vai dar o gama do recipiente? O gama do recipiente vai ser esses 24 vezes 3, 72. 72 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Então, olha só. Vou fazer o ΔV. Não vou fazer o ΔV AP ainda, né? Vou achar o gama AP, o gama aparente, que vai ser esse gama real, 5,1 vezes 10 na menos 4, menos o gama do recipiente, que é 72 vezes 10 na menos 6. Quanto é que dá isso aqui? Vamos lá, vamos fazer aí. 5,1 expoente na menos 4, menos 72 expoente na menos 6. Isso aqui dá, olha só, 438 vezes 10 na menos 6. 438 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Então este é o valor do meu gama. Vamos ver quanto que vai vazar? ΔVAP, que é igual aos 100 centímetros cúbicos que nós temos inicialmente, vezes 438 vezes 10 na menos 6, vezes a variação de temperatura, que é 28 menos 22. Perfeito? Então, meu ΔAV AP vai ser 100 vezes 438, expoente na menos 6, vezes 28 menos 22, que é 6, né? 6 graus de diferença. Então, nós temos 6 graus aqui. Vai vazar, então, 0,263, né? Arredondando aqui, ó, centímetros cúbicos. Então, esse vai ser o conteúdo vazado de glicerina do meu sistema. Então, percebam, novamente, um exercício muito repetitivo. Mas eles podem ter variações, porque eu posso querer descobrir quanto que realmente foi a dilatação da glicerina. Qual foi o real, assim, qual o volume a mais que a gente teve de glicerina com essa dilatação. Aí usar o gama real, usar os valores de 100 centímetros cúbicos, a mesma variação de temperatura, né? Assim como se eu quiser saber qual é a variação de volume do recipiente. Mesma ideia, tá? Então percebam que a gente precisa estar atento para ver o que o exercício está pedindo, né? Para a gente conseguir fazer os problemas. Bom, enfim. Dito isso, pessoal, essa parte de dilatação, então, são essas questões que a gente viu. Na próxima aula a gente vai ver ainda um pouquinho sobre alguns fenômenos anômalos, né? Alguns fenômenos que a gente verifica na natureza, que tem um comportamento um pouquinho diferenciado, tá? Mas agora, o que a gente vai estudar? Agora a gente vai estudar as mudanças de fase, certo? Então a gente vai dar uma pausa na dilatação, certo? Vai ter exercícios depois para vocês fazerem ainda mais sobre dilatação dos líquidos, né? E agora a gente vai estudar essa mudança de fase, né? Que é aquela questão que eu comentei com vocês no início da aula, né? Quando eu estava introduzindo, que nós temos 3 fases principais. Nós temos ainda o quarto estado da matéria, né? Que é o plasma, que seria o gás de alta energia, né? Que o homem já consegue produzir tecnologia com isso, já trabalha um pouco sobre os plasmas, né? Mas nós temos, dentro das temperaturas que nós temos mais contato, né?
três fases, que a gente verifica com a água, né? Que é o sistema que a gente consegue obter mais facilmente as três fases, né? Por exemplo, sólido, líquido e gasoso. O que acontece, pessoal? Quando nós estudamos quando nós estudamos o calor, a gente calculava a quantidade de calor que a gente adicionava para o sistema para ele variar a sua temperatura. Perfeito, né? Só que a gente sabe que quando a gente varia muito a temperatura do sistema, ele pode mudar de fase, certo? E alguns fenômenos acontecem quando está acontecendo essa mudança de fase. Porque a mudança de fase é uma ruptura muito forte dentro de um sistema, certo? É um sistema que, ora, era cristalino, mas a vibração mecânica das moléculas se torna tão grande que acaba quebrando algumas ligações químicas, né? Tornando o sistema mais viscoso, né? Então ele consegue fluir após isso. E dentro desses sistemas nós temos também algumas relações que a gente já estudou, por exemplo, que se modificam. Por exemplo, o calor específico do gelo é um calor específico que é diferente do calor específico da água, certo? Porque nós temos uma mudança da maneira como a matéria se encontra. Então, quando é gelo, por exemplo, o calor específico é de 0,5 calorias gramas grau Celsius. Então, eu preciso de 0,5 calorias para aumentar em 1 grau Celsius uma grama de uma substância. Quando ele está na fase de água, eu preciso de mais calor. Preciso de 1 caloria por grau Celsius para aumentar em 1 grau Celsius, né, a sua temperatura de 1 grama de uma substância, de 1 grama de água, certo? Então aí a gente já observa que existem algumas peculiaridades que a gente precisa tomar cuidado. Que quando a gente tem fases diferentes no material, existem comportamentos diferentes, certo? Então eu elevar em 20 graus a temperatura de um gelo vai ser uma quantidade de calor diferente que eu aumentar em 20 graus Celsius, né, a temperatura da água. O comportamento da matéria é diferente, certo? Como a gente está vendo aqui, ó, já pelo calor específico. Então, pessoal, quando essa matéria ela absorve ou perde calor, a gente observa um aumento ou diminuição da temperatura. É um efeito imediato, né? Adicionei calor na substância, aumentou a temperatura. Tirei calor da substância, diminuiu a temperatura, né? Isso aí a gente já está careca de fazer. A gente já fez bastante isso porque a gente calculava a quantidade de calor sensível, que a gente vai dar um nome agora para ela, né? Calor sensível que dependia da massa, do calor específico, né? E da variação de temperatura. Perfeito? Temperatura que a gente media em graus Celsius, tá? Quando a gente tem mudança de fase, pessoal, acontece um efeito diferente. A substância ela começa a absorver esse calor e ela não muda a sua temperatura. Ela não eleva a sua temperatura. Porque toda essa quantidade de calor está sendo utilizada para fazer a quebra das ligações químicas. Não para aumentar a vibração. A vibração já está em um tal tamanho que já está tudo certo, né? Já tem vibração suficiente para quebrar essas ligações. Então, quanto mais calor ele vai absorver, mais ele vai conseguir fazer essa quebra do sistema inteiro. E enquanto esse sistema não tiver modificado a sua fase inteiramente, não há mudanças de temperatura. E isso a gente chama de calor latente. Então, nós temos o calor sensível e nós temos o calor latente, que vai depender da quantidade de massa vezes uma constante, que eu vou chamar agora de constante de calor latente da substância. Então esse aqui é o calor latente de uma substância. Perfeito? E obviamente vai ter uma tabela para cada substância, para que cada substância tenha o seu valor de calor latente, tá? Então uma mudança de fase é uma transformação física, ou seja, o calor trocado com a substância atua de modo da agregação das suas partículas sem afetar a sua composição química, né? Então agora o que vai acontecer? Vai quebrar as substâncias, vai quebrar as moléculas, mas não vai haver uma mudança na sua composição física, química, né? Ou seja, a água H2O, gelo é H2O. A água é H2O. A gente só mudou a maneira como essas partículas estão arranjadas, como elas estão agregadas, né? Beleza? Bom, vamos ver alguns nomes que podem aparecer para nós aqui dentro desses sistemas, tá? Então, nós conhecemos aqui os sólidos, líquidos e gasosos, né? Nós temos então a mudança de sólido para líquido, nós chamamos de fusão, certo? De
líquido para sólido, quando a gente tira a temperatura, a gente provoca a solidificação. De líquido para vapor, nós temos a vaporização. E de gasoso para líquido, nós temos a liquefação. Perfeito? Aqui nós temos a vaporização ou ebulição, né? É o nome que aparece para nós também. Perfeito? Ebulição. E quando nós temos essa transformação muito que pula uma etapa, né, que é, por exemplo, que é de sólido para gasoso, nós temos a sublimação, que é algo que a gente verifica, por exemplo, com a naftalina, né? E a ressublimação, que nós temos de gasoso para sólido, né? Onde nós pegamos o sistema gasoso e nós transformamos ele rapidamente em sólido sem passar pela fase líquida. Nós temos então uma ressublimação. Perfeito? Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, em alguns valores de calor latente, né? Então, olha só, a temperatura da fusão e solidificação depende da substância e da pressão externa. Então, essa discussão da pressão a gente vai fazer na aula que vem, tá? Porque a pressão ela influencia demais nessas questões aí de ponto, de fusão, de solidificação, de vaporização, de ebulição, né? De um sistema. Durante a fusão, solidificação mantida a pressão constante, a temperatura permanece constante. Isso é aquele detalhe que eu falei para vocês. A gente não observa mudança de temperatura quando a gente está realizando essa mudança de fase. E mantendo-se constante a pressão externa por unidade de massa, uma substância absorve determinada quantidade de calor durante a fusão e libera uma quantidade igual de calor na solidificação. Então olha só, quanto de calor eu precisei para pegar 20 gramas de gelo e transformar em líquido? De 0 graus sólido para 0 graus líquido, certo? Eu tenho essa quantidade de calor e vai ser a mesma quantidade de calor que eu preciso retirar do material para transformar esses 20 gramas de líquido em 20 gramas sólidas de gelo. Perfeito? Então essa quantidade de calor ela é igual. Então por isso que o calor latente aqui, ó, de fusão é igual ao calor latente de solidificação. O calor latente de fusão é igual ao calor latente de solidificação. E pessoal, aqui a gente está falando em solidificação, em sistemas sólidos, né? Fazer fusão e solidificação, mas de líquido para gasoso é o mesmo processo. É um processo igual, a gente vai ter um valor de calor latente para vapor, né? Vai ter um determinado valor lá e a gente vai fazer a mesma equação, né? Quando a gente vai trabalhar e verificar a quantidade de calor que eu preciso, eu vou precisar da massa e do valor do calor latente de fusão. Aqui a gente já observa que a unidade do calor latente ele é calorias por grama. Então a gente mede esse negócio em calorias por grama. Óbvio que a gente pode ter uma mudança de unidade em algumas coisas. Até às vezes ali, ó, vai ter um exercício nosso que a gente tem ali, que eu coloquei para vocês, onde a unidade que é para ser utilizada é o joules por quilograma. E aí a gente vai ter que lembrar que uma caloria é 4,18 joules, né? Que 1 quilo é 1000 gramas, né? Então essas mudanças aqui, se a gente souber fazer elas, tá tudo certo, né? A gente consegue utilizar o calor latente tanto em calorias por grama como joules por quilograma, tá? Beleza. Dito isto, vamos brincar, né? Vamos fazer os nossos exercícios aqui e verificar como é que a gente trabalha com essas coisas, né? Então olha só, gente, nesse exercício aqui eu já vou apresentar para vocês como é que é a cara de um gráfico de calorias por temperatura, certo? Em graus Celsius, para uma mudança de fase. A gente vai observar que quando eu estou fazendo a mudança de fase, a temperatura não aumenta. Então a gente já tem uma ideia de como deve ficar esse gráfico nessa etapa. Nas outras etapas, a gente vai adicionando calor e o sistema ele vai aumentando a sua temperatura, normalmente, tá? Como a gente espera sempre. Adicionei calor, aumentou a temperatura, mas na mudança de fase não há mudança de temperatura, beleza? Então esse é o ponto que a gente precisa estar claro. Então vamos olhar só. Considere um bloco de gelo de 300 gramas. Então vou desenhar aqui um bloquinho de gelo, ó. Bloquinho de gelo bonitão, 300 graminhas de gelo, tá? Então a massa dele é 300 gramas. E isso não vai mudar durante todo o processo, vai ser sempre 300 gramas, tá? E ele está inicialmente a uma temperatura de menos 20 graus Celsius. Então o que a gente vai acontecer aqui, pessoal? A gente quer pegar esses 300 gramas, certo? E quer botar ele em 50 graus. Óbvio que quando eu pego o gelo a menos 20 e coloco esse cubo de gelo a 50 graus, a gente tem uma mudança de estado físico no meio.
A gente então tem o calor sensível, para transformar isso aqui de menos 20 graus Celsius até 0 graus Celsius, gelo, sólido, tá? Vou botar sólido aqui, fica melhor. Sólido. Perfeito? Depois, gente, eu vou ter aqui, ó, calor latente da fusão que está acontecendo. Então a gente vai ter 0 graus para 0 graus, mas 0 graus sólido para 0 graus líquido, porque não há mudança de temperatura, não se esqueçam disso. E depois a gente vai ter calor sensível novamente, porque a gente vai transformar esse negócio aqui de 0 graus até os 50 graus que o exercício está pedindo, certo? Então eu tenho 3 calores envolvidos que eu vou ter que somar os seus valores para obter a quantidade de calor total, que é o que ele pede, né? Aqui, ó, líquido. Perfeito? Então, para fazer esse exercício, eu tenho que estar atento que vai acontecer esses 3 calores. Esses 3 calores estarão envolvidos, né? Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o calor S, calor sensível, para quando ele está sólido. Onde a minha variação de temperatura vai ser a variação de temperatura de 0 a menos 20, certo? Então, a minha delta T aqui, ó, vai ser a temperatura final 0, menos 20, menos 20, né? Lembra que a gente tem final inicial menos inicial. Então aqui vai ficar 20 positivo, né? 20 graus de variação de temperatura. Então aqui eu vou calcular, olha só. O calor sensível, vou chamar de Q1 aqui. Vamos botar aqui nomes, ó. Q1, Q2, Q3, tá? Então o meu Q1 vai ser essas 300 gramas vezes o calor sensível para o gelo que está aqui, 0,5, é diferente da água, vezes essa variação de temperatura que é de 20 graus. Então o meu Q1 vai ser esse 300 vezes 0,5, 300 vezes 0,5 vezes 20, que isso aqui dá igual a 3.000 quilocalorias. Então eu precisei de 3.000 quilocalorias, não, 3.000 calorias para transformar o meu gelo em gelo, porque eu não fiz mudança de fase, em gelo de menos 20 a gelo a 0 graus. Então agora eu vou fazer o que latente, vou fazer a mudança de fase, porque ele já tem 0 graus, então não tem mudança de temperatura aqui, né? Então eu vou chamar isso aqui de Q2, nós teremos 300 gramas vezes o L de latente, né? Olha só, o latente de fusão é 800 calorias por grama, certo? Então 800 calorias por grama, né? Que não tem graus Celsius, isso aqui é um erro do livro, né? Qual vai ser a quantidade de calor 2 envolvida aqui, ó? 300 vezes 80, isso aqui dá 24.000 calorias. Calorias envolvidas na segunda etapa do meu processo. Olha só, ele gastou bastante energia aqui, ó, para transformar em sólido para líquido, né? E a quantidade de calor sensível 3 aqui, né, que vai ser líquido já, que a gente vai transformar uma variação de temperatura, né, de 50 graus, ele estava em 0, e aqui a variação é 50 graus, e então o meu Q3 vai ser as 300 gramas, que seguem sendo 300 gramas, vezes o calor específico que é 1, vezes a variação de temperatura que é 50. Então quanto que dá a quantidade de calor 3 aqui? 300 vezes 1 vezes 50, isso aqui vai dar 15.000. 15.000 calorias. 3 calorias. Q3. Galera, como ele pede a quantidade de calor que deve ser fornecido do bloco para elevar a sua temperatura em 50 graus, ele quer saber a quantidade de calor total. E a quantidade de calor total vai ser a soma de Q1, Q2 e Q3. Então qual é a quantidade de calor total envolvida aqui? Vai ser as 3.000 calorias, mais 24.000 calorias, mais 15.000 calorias. Isso aqui dá 42.000 calorias. Ele quer saber em quilocalorias. Lembrando que quilocalorias é 10 na 3. E eu tenho 42.000 calorias. Então isso aqui nada mais é que 42 quilocalorias. 42 quilocalorias, tá? Beleza, gente, tudo certo. Show de bola. Então eu vou botar aqui, ó, para vocês terem uma ideia que a resposta, vou botar aqui, ó, do ladinho. A resposta do calor total é 42 quilocalorias.
Ele quer saber na letra B como é que a gente faz o gráfico disso, né? É isso que ele quer. Ele quer saber o gráfico. E aí, o que acontece? É um gráfico de temperatura por caloria. Então, olha só, nós temos aqui ele saindo de menos 20. Aqui nós temos o valor de zero e aqui nós vamos a 50 graus. Já botei as temperaturas envolvidas, certo? A primeira etapa, eu preciso fornecer 3.000 calorias. Vou botar aqui, isso aqui está em quilocalorias, tá? Então nós fornecemos 3 quilocalorias, certo? Depois ele vai a 24 quilocalorias, fornecendo a mais, né? Mas 24 quilocalorias da nosso gráfico aqui são 24 mais 3.000, então aqui vamos a 27, tá? E depois nós vamos a mais 15.000, então 27 nós vamos a 42 quilocalorias, né? Então até aqui o final, 42. Beleza, olha só, coloquei os pontos que eu preciso para montar o gráfico, olha só. Eu forneci 3.000 calorias, ele foi até temperatura de zero. Depois eu continuei oferecendo, ele chegou até, no somatório de tudo, a 27.000 quilocalorias, né? Porque eu forneci mais 24.000 calorias. E ele mudou de fase. E depois de 27 a 42, eu continuei aumentando a temperatura dele. Então o gráfico ficou assim, ó. Eu estava em 20 graus, fui a zero. Depois de 3.000 a 27, eu não tive mudança de fase. Não mudou de fase. Desculpa, gente. Ele não mudou de temperatura. Mudou de fase, então ele não mudou a temperatura. E depois, no final, gente, ele foi até os 42 quilocalorias, mas ele foi mudando a sua temperatura até chegar aos 50 graus. Então, olha só, olha a cara do gráfico. É uma cara de um gráfico que é muito comum de vocês visualizarem. Uma temperatura de gráfico ascendente, quando eu estou adicionando calor. Quando há mudança de fase, não há variação de temperatura, então eu continuo adicionando calor, mas não muda a temperatura, não muda o vertical. E aí depois começa a mudar o vertical novamente, porque ele já mudou de estado físico da matéria, já está líquido, e então a temperatura volta a aumentar. Beleza? Show, né? Vamos fazer mais um exercício aqui para finalizar nossa aula e daí vocês vão para as atividades, certo? Faz suas atividades, vai ser rapidinho aqui, ó, vai dar uma horinha de atividade, né? E aí depois, gente, vocês podem fazer ainda as atividades complementares do livro. Vou deixar ali depois no Cigar o material com as atividades complementares já. Então olha só, quanto tempo levaria um aquecedor de 1.000 watts? Lembrando que 1.000 watts é a potência. 1.000 watts. Quanto tempo? Ele quer saber o tempo, então eu já sei a pergunta qual que é, tempo. Para derreter 1 kg de gelo a menos 20 graus Celsius, supondo que toda a energia do aquecedor é absorvida pelo gelo. Então eu quero saber quanto que eu levo para derreter, gente. Então eu tenho duas situações. O calor sensível, que eu vou estar a menos 20 e eu vou levar o gelo a zero. Beleza? Menos 20 graus Celsius aqui. Graus Celsius. E vou levar ele a 0 graus. E depois eu tenho aqui o calor latente de fusão, onde eu vou fazer isso aqui 0 a 0, mas aqui, ó, mudando o estado físico da matéria, mudança de calor latente. Então eu tenho esses dois calores. E tem mais um detalhe, a potência está em watts. Para quem não lembra, potência em watts significa joule por segundo. Então eu vou ter um desafio aqui de calcular a quantidade de calor necessária em calorias. Vai dar em calorias isso aqui, tá? E depois que eu tiver ele em calorias, transformar isso aqui para joules, para descobrir quanto tempo ele leva para derreter. Esse é o problema, tá? Eu tenho um negócio que está derretendo ali o gelo e eu quero saber quanto tempo ele leva, né? Então vamos lá, olha só, primeira fase, chamar isso aqui de Q1, chamar isso aqui de Q2, tá? Então a quantidade de calor 1 para elevar vai ser muito parecido com outro exercício, né? Uma variação de temperatura de 20 graus, só que agora eu tenho 1 quilo. Então eu tenho 1.000 gramas. Por quê? Porque a nossa unidade lá de calor específico, o nosso Czinho do gelo, ele é 0,5 calorias gramas graus Celsius. Então eu tenho que passar esse cara aqui para gramas. Então isso aqui é 1.000 gramas vezes o 0,5, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura, que é 20. Quanto de calor eu precisei? Vamos ver aqui, ó, 1.000 vezes 0,5 vezes 20. Isso aqui dá 10.000. 10
1000 calorias. Vamos botar assim, tá? Eu sei que não é tão bonito escrever assim, o ideal seria colocar 10 quilocalorias, né? A parte 2 é o calor latente. Latente do gelo a gente já viu que é 80, né? O calor latente de fusão é 80 calorias por grama. Perfeito? Então aqui a gente vai ter 1000 gramas de sistema vezes os 80. E isso aqui vai dar 80.000. 80, 1, 2, 3. Calorias. Qual é a caloria total envolvida então? Vai ser Q1 mais Q2. Então minha caloria total vai ser 10.000. 10.000 mais 80.000, isso aqui dá 90.000 calorias. Perfeito, gente. 90, então eu preciso de 90.000 calorias. Quanto que isso aqui representa em joules? Se uma caloria é 4,18 joules, quanto que é 90, 1, 2, 3 para x? Certo? Então é só multiplicar por 4,18. Então a gente observa que nós temos 90.000 vezes 4,18. Isso aqui dá, já vou botar em base 10, isso aqui dá 376,2. Então dá 376,2 vezes 10 na 3, ou seja, a quantidade de calor total, 376,2 vezes 10 na 3, joules de energia. Perfeito? Se o meu sistema tem uma potência de 1000 watts e potência é, o que é potência? Calor por tempo, energia por tempo. Então a minha potência é 1000. Vou escrever aqui em azul, vou botar outra cor aqui para dar uma diferenciada. Então olha só, vou botar aqui, ó. E a potência vai ser os 1000, os 376,2 vezes 10 na 3 sobre o tempo que leva isso aqui. Então meu tempo vai ser dividido por 1000. 376,2 vezes 10 na 3 sobre 1000. 1, 2, 3. Quanto tempo vai levar isso aqui? Divide por 1000, ó. 376,2. 376,2 segundos de tempo. Então, esse é o tempo que ele leva, né? Se eu quiser passar para minutos, divide por 60, 6 minutos e 27. Né? 6,27 minutos. Bom, gente, viram como é que a gente faz esse sistema, como é que a gente brinca, né, com o calor latente, o calor envolvido para mudanças de fase. O que eu quero que fique claro, que é importante, que nós temos calores diferentes. Quando há mudança de temperatura, nós temos calor sensível. Quando há mudança de fase, calor latente. É mudança de fase, não há variação de temperatura. E isso a gente faz tanto para fusão, como para vaporização, como para ebulição. É o mesmo processo, né? A diferença vai ser a constante, porque a constante para vaporizar a água, por exemplo, o L de vaporização é 540 calorias por grama, certo? Então já percebam que eu preciso de muito mais calor para vaporizar a água, certo? Porque a constante já é diferente. Na semana que vem, a gente vai estudar, então, como é que ficam os processos quando envolve a pressão. Porque a pressão, a variação de pressão do ambiente já modifica, né, as temperaturas de fusão, de ebulição, etc. Assim como também os comportamentos diferenciados de algumas substâncias quando tem temperaturas menores, né, para a gente vai verificar a dilatação delas, né, porque existe uma questão muito importante do comportamento anômalo da água, que é crucial na natureza. E aí a gente precisa entender como é que funciona isso. Tranquilo, gente? Tá aí as atividades da aula de hoje, né? Algumas com respostas, tá? Estarei à disposição de vocês para eventuais dúvidas. E é isso, gente, tá? Até uma próxima. Ficamos aqui. Lembrem que estamos próximos da segunda avaliação, então comecem a se dedicar, comecem a fazer exercícios complementares de física, porque só assim a gente já aprende. Certo, gente? Tudo tranquilo? Vambora. Até uma próxima. Tchau pra vocês.